Bom, então, agora que a gente já viu essas expressões booleanas que retornam valores do tipo bool, que é verdade ou falso, representado por true ou false, a gente tem essa pergunta aqui, ó. Qual dessas opções é uma expressão booleana? Então, por definição, o que é uma expressão booleana é aquela expressão que retorna valores booleanos, valores true ou false. Eu posso vir aqui na minha shell e testar um por um. Basicamente, na nossa lista de exercícios, o seu trabalho é quase que esse, muitas vezes, né? É só vir testar. Mas, então, antes de fazer o teste, pergunte-se a si mesmo qual seria a resposta. Então, true é uma expressão booleana? Bom, eu acho que é, né? Porque ele é o próprio valor booleano, então também vai ser uma expressão booleana. 3 igual a 4 é uma expressão booleana? Também, porque retorna um valor falso. A gente sabe que falso é booleano. E 3 mais 4 é uma expressão? Não, retorna um valor inteiro. Eu posso perguntar aqui qual que é o tipo do valor retornado dessa expressão. 3 mais 4. E o tipo é o tipo int. Então, essa é uma expressão aritmética, não é uma expressão booleana. Mas e se eu fizer 3 mais 4 igual a 7? Bom, nesse caso, o valor vai ser o valor booleano, então é uma expressão booleana. E o que acontece aqui, nesse caso, a gente tem aqui do lado uma expressão aritmética, e do outro lado uma expressão aritmética também. O Python vai primeiro resolver a expressão aritmética do lado esquerdo, e vai ver que o resultado é 7. E essa expressão do lado direito também, o resultado dela também é 7. E aí só depois ele vai fazer a igualdade. Tá? Isso significa o quê? Significa que os operadores aritméticos eles têm maior precedência com relação aos operadores relacionais. Senão, a gente teria um comportamento diferente. Por exemplo, se a gente pensar 3 mais 4 igual a 7, a gente podia ter o quê? Primeiro resolver esse aqui. 4 é igual a 7? Não. Então, aqui ia ser falso. E aí a gente ia tentar fazer 3 mais falso. Provavelmente o Python vai dar um erro quando a gente tentar fazer isso. Provavelmente, vamos testar. Para testar isso, o que a gente tem que é colocar uns parênteses naquela expressão ali. Então, 3 mais 4 igual a 7. Bom, não deu um erro, ele aceitou. Por que ele aceitou? Primeiro, ele resolveu o que está nos parênteses. 4 é igual a 7? É falso. Quando a gente tem um falso, eu posso somar, então, 3 mais falso, e o resultado é 3. Por quê? Porque o Python vai entender que falso, quando você soma com o número inteiro, ele vai entender como valor zero. Tá? Então, isso é um padrão usado em outras linguagens, como C, C++, em que você tem o valor falso como sendo zero. Então, eu vou pedir para converter o valor aqui falso. Olha lá, ele converteu para zero. O mais, ele já fez para a gente a conversão aqui automaticamente, né? Nem sempre ele faz, mas ele converteu. E se eu pedir para converter o true, ele converte para 1. Então, no Python, se você usar o falso ou o true como números, o falso vai valer 0 e o true vai valer 1. Tudo bem, não deu nenhum erro, né? Mas mesmo assim, então voltando aqui para o meu slide, corrigindo, não deu nenhum erro, por quê? Porque ele entendeu que isso aqui é igual a 0, e aí finalmente ele fez a soma de 3 mais 0 igual a 3. Certo. 3 mais 0 é igual a 3. Só que o valor que a gente queria aqui como resposta, o valor esperado, né? Sem usar os parênteses, é true. Então a gente está tendo um comportamento diferente do esperado. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado. Se você for colocar um parênteses aqui, você tem um resultado diferente. Se você não coloca parênteses nenhum, lembrar que a precedência é primeiro dos operadores aritméticos, depois dos operadores relacionais. O que faz sentido, né? Se a gente enxerga essa expressão, a gente vai pensar primeiro em resolver as equações aritméticas, depois em fazer as comparações. Ok, e por último a gente tem a opção E aqui. Nessa opção E, o que a gente tem é um false, mas vejam, esse false ele está entre aspas duplas, e a gente já falou várias vezes que tudo que está entre aspas é um texto. Então essa é uma expressão aritmética. Vou perguntar, false. Qual que é o tipo, né? O tipo de false é uma string, então é um texto, logo não é uma expressão aritmética. Se a gente for marcar aqui
quais foram as expressões aritméticas. A gente tem que essa era uma expressão, essa era uma expressão e essa também, enquanto que as outras duas aqui não são expressões aritméticas. Certo, então vamos fazer um programinha aqui que vai ter 3 variáveis, A, B, C. Essas variáveis, elas começam com... As variáveis A e B, elas têm valores inteiros. Depois, a variável C vai receber um valor de uma expressão relacional, logo é um valor booleano. D também. E E também vai receber o valor de uma expressão relacional. E aqui a gente vê outro fator interessante aqui, que o E está recebendo o valor de A igual a B. Pode parecer um pouco estranho para a gente isso. Como a gente tem uma atribuição, primeiro vai ser resolvida a expressão que está do lado direito, e depois essa expressão vai ser atribuída para a variável que está do lado esquerdo. Então, a gente vai resolver primeiro aqui essa expressão, e depois vai ser armazenado em E. Certo? Vamos resolver aqui, sem olhar lá o que está escrito ali embaixo. Então, eu vou começar aqui com A igual a 3, B igual a 4, agora C igual a A menos B, então, menos não, né? Menor do que B. Então, a gente já pode ver qual que é o resultado de C. Bom, A é igual a 3, substitui aqui, e B é igual a 4. 3 é menor do que 4? O Python vai acessar os valores que estão nas variáveis e fazer a operação relacional. Bom, 3 é menor do que 4, então o valor resultado aqui deve ser true. Como que eu sei o valor? Eu posso pedir um print, ou poderia só escrever C, né? Ele vai falar true. Então, o valor de C, que é o nosso primeiro aqui, o valor de C é true. O próximo é o D. D recebe, então lembrando que 1 igual é atribuição, 2 iguais é igualdade. D recebe A maior do que B. Qual que é o valor de A? Bom, A é igual a 3 e B é igual a 4. A pergunta que eu devo fazer é, 3 é maior do que 4? Não, 3 não é maior do que 4. Então, se eu digitar aqui na minha shell interativa, só o valor de D, ele vai responder para mim o que está armazenado lá dentro. Então, é falso. O valor de D é falso. Eu já posso marcar aqui, falso. E, por último, o E recebe o valor de... Vou colocar entre parênteses para ficar mais claro para a gente. Ó, A igual a B. Mais uma vez, o Python vai acessar o valor do conteúdo que está armazenado em A, que é 3, e o conteúdo que está armazenado em B, que é 4. A gente sabe que 3 não é igual a 4. Então, o que vai ser retornado aqui dessa expressão relacional é o valor falso. Esse valor falso vai ser armazenado em E. Quando a gente digitar E aqui, o resultado vai ser falso. Então, o segundo aqui também é falso. Certo? Então, no próximo slide, a gente tem ali só o primeiro era true e os outros dois eram falsos.